Olá, meus amigos. No domingo passado eu trabalhei no sermão, no nosso culto, sobre o tema Igreja e o Estado, baseado ali em Romanos 13, de 1 a 7. Algumas coisas importantes daquele texto. Primeiro, Paulo tem o objetivo geral não de ser exaustivo, explicar detalhadamente qual a função da igreja, qual a função do Estado. Ali o texto é muito objetivo. Então, o plano de fundo geral dele é orientar a igreja num contexto evangelístico, ou seja, a posição da igreja diante do governo, das autoridades, diante do Estado, para que o evangelho não tivesse nenhum empecilho e pudesse ser proclamado de modo mais tranquilo, tá certo? Tivesse maior eficácia. Então, o objetivo maior é basicamente esse. Então, ele fala que a igreja não deve se comportar diante das autoridades como um grupo de milícia, como um grupo subversivo, como um grupo que está atacando diretamente as autoridades, o Estado, como se esse fosse seu propósito maior ou seu propósito fundamental. Então, basicamente, ele orienta sobre a posição da igreja, a posição fundamental da igreja, portanto, não é uma posição política. Nós devemos tomar cuidado, porque esse, inclusive, foi o erro de alguns naquela época que esperavam, por um Messias político, meramente um Messias que derrubasse os impérios, que se assentasse num reino e que governasse politicamente. A missão da igreja não é uma missão, portanto, primariamente política, de subversão ao Estado, de derrubar essas estruturas políticas. Então, esse texto quer mostrar, em primeiro lugar, essa posição. Mas também é interessante notar que Paulo também fala que, além disso, a igreja deve uma submissão ao Estado, Deve ter essa harmonia e obedecer o Estado, é claro que naquilo que for justo, porque as autoridades são instituídas por Deus. Aqui, Paulo remonta uma doutrina de que nós precisamos compreender Deus como o soberano do universo, Deus dirigindo todas as coisas, as nações e os governos. Daniel, por exemplo, é um livro que fala muito disso, do governo de Deus e do poderio e soberania de Deus no ato de governar todas as nações. Por mais difícil que às vezes possa ser, mas Deus está no controle e os governos e ações que nós julgamos e vemos que são ruins, inclusive elas estão debaixo do controle de Deus. Deus as permite para um fim produtivo, um fim bom. E também nós devemos levar em consideração que o problema também não está em Deus. O problema está nos homens, nas autoridades que se corrompem, nos homens maus. Mas todas essas coisas estão debaixo do domínio e do controle de Deus. Então, o livro do profeta Daniel explica bem isso. Então, voltando para Romanos, para Paulo, então Paulo traça algo parecido. Então, o cristão, a igreja, ele deve estar submisso às autoridades, porque elas são autorizadas por Deus. A instalação do Estado, do governo, das autoridades, foi uma ideia divina. O problema não é, então, a estrutura que Deus coloca para que a nossa realidade seja estabelecida. O problema, então, não está na estrutura, está no pecado, nos homens. O problema não é a existência simples de um governo, de uma autoridade. O problema está na corrupção das pessoas que exercem a autoridade. Por outro lado, essa submissão, essa obediência não é absoluta, não há obediência absoluta a não ser a Deus. Essa obediência, então, é relativa ao ponto em que essa autoridade não é uma autoridade que vem diretamente tentar dissuadir o cristão de sua fé e da obediência a Deus. Não se pode obedecer
aquele que quer destruir a fé, que quer se colocar no lugar de Deus, que quer se opor a Deus. Então, nesse ponto, o texto não vai aprofundar isso, mas o contexto bíblico, o contexto das Escrituras do Novo Testamento nos indicam exatamente isso, que a obediência é relativa, tá certo? Paulo dá indícios nesse texto de Romanos de que é relativa, porque ele fala que a autoridade é serva de Deus para o bem. Portanto, a nossa obediência e submissão é na condição também de que essa autoridade, de que esse governo age como servo de Deus para o bem dos seus cidadãos. Então também existe uma responsabilidade das autoridades governamental. Elas devem agir como servos de Deus para o bem dos seus cidadãos. Uma vez que essa autoridade também não age como um servo de Deus, age como um tirano, um ditador, um déspota e coisas afins, é nesse momento que a gente tem a chamada a desobediência civil, ou melhor, a possibilidade cristã de uma desobediência civil. Portanto, para concluir essa breve reflexão, nós temos 2 pontos aqui interessantes. Paulo fala sobre algumas responsabilidades da igreja e posicionamentos da igreja em relação ao Estado, às autoridades, mas ele também indica algumas responsabilidades do Estado e dessas autoridades para com seus cidadãos. Neste ano de eleição, que nós também saibamos ser fiéis à nossa responsabilidade e também, uma vez que temos pela democracia a possibilidade de participar da escolha dos governantes, que possamos escolher governantes conscientes de sua missão de serem servos de Deus para o bem dos cidadãos, que saibam se comportar bem como autoridades, que saibam trabalhar para servir o povo e não serem servidos, servir o povo para o bem da nação e não espoliar a nação para o seu bem próprio. Que Deus nos abençoe, é isso, que Deus também abençoe nossa nação com bons governantes.